Olá, boa tarde. Vou começar a análise desta semana aos principais índices americanos com uma pequena alteração que foi trazida pela sondagem aos índices que tinha deixado no blog e que confirmou que, de facto, os títulos que estávamos a analisar eram os mais interessantes do ponto de vista do interesse que despoletam, com uma ligeira alteração nos índices americanos. Foi introduzido o Dow Jones 30, por de facto haver um grande interesse, teve cerca de 40 votos. Vou por isso fazer-lhe aqui uma breve introdução. Apesar de o Dow Jones ser muito semelhante em termos técnicos, o comportamento do Dow Jones ser muito semelhante em termos técnicos ao S&P 500 no que diz respeito ao médio e longo prazo, vê-se que há de facto uma maior linearidade em termos de ascendência neste índice, e por isso também eu tenho vindo a acompanhar durante as últimas semanas, porque tem alguns motivos para interesse. No que diz respeito ao médio e longo prazo, o facto de não ter tido um compromisso deste suporte nos 17.075 pontos foi um fortíssimo sinal de força ascendente, e por isso, no que ao médio e longo prazo disto respeito, para já não haverá qualquer dúvida em considerarmos que se mantém num ciclo ascendente muito positivo e sem quaisquer sinais de inversão de tendência. Para já, a grande referência é de facto esta pequena referência técnica, este suporte a rondar os 17.075 pontos, 17.080 pontos, enquanto não for quebrado para já em baixa, o médio prazo não está colocado em risco. No que diz respeito ao longo prazo, a grande referência são os 16.120 pontos para o ponto de vista da inversão, para um sentido mais descendente. Já no que diz respeito ao sentido ascendente, há aqui uma zona de resistência a ressalvar nos 17.096 pontos, começa nos 17.096 pontos, estende-se aqui aos 18.055 pontos e é bastante provável que nas próximas semanas esta zona de resistência venha a ser testada. Pelo menos é o que a tendência ascendente nos quer parecer. No que diz respeito ao curto prazo, olhando aqui para o Dow Jones, exatamente, o gráfico de curto prazo, como eu dizia anteriormente, é muito mais linear, tanto nos seus movimentos descendentes como ascendentes, do que tanto o do Nasdaq como o do S&P 500. Daí também um interesse extra na sua negociação e na sua análise, pelo menos. Temos visto aqui no curto prazo, eu tenho vindo a fazer alguns acompanhamentos. Por exemplo, aqui em janeiro, logo no início de janeiro, teve aqui um fundo em V que teve uma ativação que foi atingida, teve depois aqui um Head and Shoulders que foi atingido do ponto de vista descendente, apesar de ter tido aqui um forte solavanco ascendente que teria stopado muito provavelmente as posições longas de curto prazo. Temos aqui aquilo que parece ser um duplo fundo barra Head and Shoulders. Não é um duplo fundo perfeito, porque temos uma segunda investida de um ponto de vista técnico mais profunda do que o primeiro, não é também impeditivo de um duplo fundo por assim o ser, não poderá ser considerado um Head and Shoulders, por ter um primeiro ombro que supera em 2/3 aquilo que poderia ser considerado como a cabeça. A verdade é que temos aqui depois um movimento semelhante a um segundo ombro e, apesar de não haver uma classificação em termos técnicos para este padrão, não tenho dúvidas que será um padrão de inversão. Quando tudo apontava para uma quebra, tivemos aqui uma nova retração essa que ultrapassou este mínimo relativo aqui anterior, e esta nova retração aparentemente será apenas uma tomada de fogo. Vamos ver nos próximos, provavelmente já amanhã conseguiremos ver isso, ou no máximo na quinta-feira, mas a confirmar-se a possibilidade da ativação deste padrão de inversão, teríamos caminho aberto para uma ida até aqui a esta zona de resistência. Aquilo que me está a preocupar neste momento é, enfim, indo por diferentes momentos, a quebra em baixa deste ponto acabou por comprometer esta tendência ascendente. Repare-se, tínhamos tido aqui um mínimo relativo no que diz respeito aos grandes movimentos. Tínhamos tido aqui um mínimo relativo superior ao anterior, e este mínimo relativo ultrapassa este mínimo relativo anterior, o que compromete, de certa forma, este grande movimento salutar ascendente. No que diz respeito ao micro prazo,
dentro do gráfico horário, o facto de termos tido aqui a quebra deste ponto em concreto, deste mínimo relativo, é também um sinal de fraqueza. Por isso, aquilo que me está a preocupar neste momento em relação ao Dow Jones é a possibilidade de não conseguir quebrar em alta a resistência dos 17.530 pontos. Se assim não for, e junto a esta questão, um outro pormenor técnico, este máximo relativo foi inferior ao anterior. Se assim não for, se não tivermos ultrapassagem em alta desta resistência dos 17.530 pontos, é possível que tenhamos um aprofundar no movimento do Dow Jones e que vamos para novos mínimos relativos no que ao gráfico horário diz respeito. Por isso, pelo menos que tenhamos aqui uma aproximação aos 17.000 pontos. Por isso, no que diz respeito ao gráfico horário e à minha classificação de curto prazo, vou-me manter para já e para abrir esta classificação neutral, mas com um ligeiro toque descendente devido de facto ao facto, perdoem uma redundância, de não termos tido aqui a ultrapassagem em alta ainda, pelo menos, da zona de resistência. A acontecer nos próximos dias, eu altero aqui o meu sentimento e fico pelo menos só neutral /neutral ascendente. A ver, vamos o que é que acontece durante a próxima semana, mas para já, enquanto a tal zona de resistência não for ultrapassada em alta, vou continuar na expectativa. Passando ao SP500. No SP500 eu tinha deixado na semana passada a indicação neutral ascendente no curto prazo, continuação descendente no médio e longo prazo, nada a dizer em relação a isso, apenas uma pequena nota em relação àquilo que poderá vir a acontecer na Europa durante esta semana. Se tivermos aquilo que toda a gente espera, que é a aprovação de um pacote de medidas mais fortes de estímulo à economia, quantitative easing europeu, poderemos ter aqui uma forte volatilidade dos índices. Eventualmente, à primeira vista, poderá ser um claro sinal de força, mas poderá haver aqui um choque cambial que pode comprometer, de certa forma, no médio e longo prazo, os momentums dos índices mundiais. Mas referir-me-ei a essa questão mais tarde e de forma mais profunda. Então, no que diz respeito ao médio e longo prazo, nada a dizer para já, continuamos também aqui com os 1970 pontos a suportar-se bem, e por isso, para já, enquanto não tivermos a quebra em baixa deste ponto, nada a dizer em relação ao médio e longo prazo, pelo menos em relação ao médio prazo, exatamente da mesma forma que ao Dow Jones, no longo prazo será esta a fronteira, 1853 pontos. No que diz respeito ao curto prazo, tinha deixado aqui a indicação de neutral ascendente, acabou por cair mais para a parte do neutral do que propriamente para a do ascendente. Repare-se, no S&P tivemos aquilo que pareceria ser mais um fundo em V, à semelhança de todos os anteriores que têm vindo a acontecer e que eu já estou farto de sinalizar, mas temos muitíssima mais volatilidade. Repare-se que enquanto os movimentos anteriores são geralmente muito lineares, o movimento que iniciou a 10 de janeiro, mais coisa menos coisa, tem vindo a ser fortemente irregular. Repare-se, tivemos aqui um pico de volatilidade que ultrapassou o máximo relativo anterior, mais alguns momentos de volatilidade enorme e depois um novo pico de volatilidade que ultrapassou o máximo anterior, mas para voltar a aprofundar em baixa. Não é nada normal no S&P 500 e esta volatilidade também me preocupa um pouco. Para já, e outro sinal que normalmente também não é, na minha opinião, muito salutar, é um fundo em V demasiado prolongado no tempo. Neste caso em concreto, o fundo em V, ou aquilo que pareceria ser um fundo em V, é quase equivalente ao movimento anterior. E isso normalmente não é um sinal muito salutar, até porque em termos técnicos é muito mais difícil tirarmos proveito de um movimento deste género, porque não há qualquer referência prévia. Não é um fundo em V que pudéssemos ter negociado, mesmo que tivéssemos a ativação, não seria um fundo em V que eu conseguisse negociar, como aconteceu neste caso, que temos uma grande linearidade e uma grande tendencialidade. Neste caso em concreto, a forte volatilidade associada ao movimento prejudica bastante a negociação e por isso também tenho estado afastado e afastar-me-ei, continuarei afastado durante a próxima semana, pelo menos até termos alguma definição mais na Europa. Para já, eu diria que a referência aqui no gráfico de curto prazo são os 2025 pontos. Enquanto não tivermos pelo menos essa referência quebrada em alta, não haverá muito a dizer em relação ao S&P. De certa forma, também já o disse em relação ao Dow Jones, aquilo que me preocupa neste momento é este máximo relativo ter sido claramente inferior ao anterior e o padrão de mínimos relativos consecutivamente superiores ao anterior também ter sido invertido. Para já, então,
Também no S&P eu vou tirar para já a neutralidade ascendente e vou deixar uma neutralidade descendente, pelo menos até termos tido a ultrapassagem em alta daquela zona de resistência. Finalizando no Nasdaq, e não querendo ser repetitivo em relação a tudo aquilo que estive a dizer em relação ao Dow Jones e ao S&P 500, o cenário aqui no curto prazo e, aliás, médio e longo prazo, para começar, é bastante semelhante. Repare-se, aqui a grande diferença é que temos uma grande aproximação para já à zona de todas as definições. Estamos neste momento suportados nos 4.088 pontos e a quebra em baixa desta zona de suporte atiraria com grande probabilidade o índice ou aproximá-lo-ia dos 3.700 pontos. É fundamental para o Nasdaq que tenhamos aqui um suporte trazido desta zona e uma reação até aos máximos relativos. Se isso não acontecer, o índice está com alguns problemas e pode vir a comprometer pelo menos a tendência de médio e longo prazo. Pelo menos a tendência de médio prazo ou de longo prazo logo veremos numa eventual aproximação aos 3.700 pontos. Para já, então, no que ao médio e longo prazo diz respeito, vou deixar a neutralidade, ou vou deixar a tendência ascendente, porque continuamos acima, claramente acima do suporte. No que diz respeito ao curto prazo, exatamente o mesmo padrão difuso e preocupante que temos vindo a assistir nos restantes índices. Por esse motivo, e para já, vou alterar aqui em relação ao Nasdaq, não vou deixar neutral descendente, porque estamos exatamente em cima da zona de suporte, vou deixar ficar apenas neutral, vou retirar o ascendente pelos mesmos motivos que já referi em relação aos dois outros índices, mas também não vou ficar neutral descendente, porque como estamos em cima de uma zona de suporte, espero uma reação para este momento. Bem, por esta semana é então tudo em relação aos índices europeus. Esperamos que a situação em termos de... Perdão, aos índices americanos. Esperamos que a situação em termos europeus não arraste também os índices americanos. Vamos ver o que é que o Banco Central Europeu nos traz e as repercussões que isso vai trazer à economia.